Amém, queridos? Nosso texto de hoje é Gálatas, capítulo 5, versículo, a partir do 16. Nós temos algo a compartilhar aqui da parte do Senhor, tem tocado nosso coração. Especificamente nesses dias, né, eu acredito muito no que os nossos dias, principalmente no Brasil, carrega diante dos dias de carnaval. Né? Engana-se quem acha que isso é apenas uma festa à toa, engana-se quem acha que isso não tem propósitos subliminares, engana-se quem acha que isso aí é inofensivo, né? Muito pelo contrário, isso é muito agressivo, principalmente no reino, né? No reino ali, entre o reino das trevas e o reino da luz, existe muita coisa acontecendo nesses dias. Não sei se vocês viram, a gente tem visto muitas coisas acontecendo na internet, muitas coisas acontecendo com as famílias, muitas notícias que estão chocando a nação brasileira como um todo, o mundo como um todo. Nós estamos diante de muita coisa, irmãos, e esse período só tende, né, a piorar as coisas. Então existe uma luta muito grande para que as pessoas não venham à igreja, nesses dias especificamente de carnaval, para que os jovens não vão a retiros. Né, eu louvo a Deus porque a gente tem visto muita coisa acontecendo da parte da igreja, né, eu tenho falado isso. Ao mesmo tempo que a investida de Satanás é grande, também a investida da igreja tem sido grande, glória a Deus por isso. Mas existe muita guerra para que as pessoas não vão à igreja, não participem, né, e que em nome de Jesus, esses próximos 2, 3 dias aí também que ainda continuam com o carnaval ativo, nós possamos ver também muitas conversões para o nosso Rei Jesus. Você crê nisso? Amém? E aí entra nós como igreja, né? Nós como igreja temos esse papel de evangelizar. O que é evangelizar? Levar o evangelho, falar para as pessoas de Jesus, como é precioso estar com Jesus, né? Que Ele é o Rei da Glória, que nós amamos Ele. Eu acredito muito nisso, irmãos, que uma igreja está se movendo também para que muitas pessoas se convertam a Jesus. E esse tema de hoje, né? O tema de hoje é Vivam no Espírito. Repitam comigo, vivam no Espírito. Tudo ao contrário em relação a carnaval. E esse texto vai falar sobre isso muito especificamente. Quem achou Gálatas capítulo 5, diga amém. Aleluia. Nós temos incentivado no terço, né, irmão? Deixa eu falar para você aqui também. Temos nada contra, mas se você puder, nos cultos, trazer sua Bíblia de papel. Como é bom, né? Ver as pessoas folheando, marcando a Bíblia, né, aprendendo a encontrar os textos, ou não é verdade? O celular ficou muito fácil, né? Então a gente fala assim, abre a tua Bíblia aí em Sofonias. Você vai procurar, isso é gostoso demais, você vai aprendendo coisas talvez novas para você, né? Livro de Naum, existe isso? Com certeza, está aqui. Ok, irmãos? E também já aproveitando, né, esse gancho, convidar vocês para estarem conosco aqui no Terça Mais, tem sido algo incrível Deus tem feito aqui conosco. Né, toda a nossa liderança aqui está intimada a participar, mas se você não faz parte da liderança, vem estar com a gente aqui. Né, nós falamos na última terça sobre a Trindade, deu um nó na cabeça de muita gente, mas a gente vai agora nas próximas, né, melhorando. A próxima agora é só sobre Deus Pai, depois só sobre Deus Filho, depois só sobre Deus Espírito Santo. Então o que a gente causou aqui na terça, a gente vai tentar aliviar nas próximas. Amém, igreja? Glória a Deus. Terça-feira agora tem, né, mesmo sendo feriado, nós estaremos aqui aprendendo um pouco mais, né, uma porção maior aí da palavra de Deus sobre nós, e tudo está na palavra de Deus. O crescimento de uma igreja, o crescimento individual, o avivamento, aquilo que nós precisamos para manter a nossa chama acesa, tudo está dentro da palavra de Deus. Amém? E o texto diz assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias
e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente abertos, Pai, para absorver aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, com a sua porção específica, Deus, em cada coração essa noite. Nós possamos, Deus, desfrutar da sua presença, como já temos feito até aqui, e também, ó Pai, termos essa palavra colocada em nosso coração, trazendo mudança, Pai, trazendo uma ressignificação do nosso interior. Nós possamos, ó Pai, cada vez mais crucificar o velho homem e termos aqui a nova criatura que somos, ó Pai, diante de Ti, sempre, Pai, em evidência nas nossas vidas, fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou na Sua palavra, que o diabo não tenha as suas tentativas, ó Pai, de tirar essa palavra de nós hoje todas frustradas. Nós possamos de fato, Senhor, sair daqui melhores do que como nós entramos, cheios da sua palavra dentro de nós. É assim que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos aqui conhecem esse texto? Já tinham lido esse texto? Esse texto, né, principalmente o 5:22, ele se torna música, né, para as crianças. Né, os nossos filhos cresceram ouvindo músicas, né, do fruto do Espírito. E existe muito ensinamento diante desse texto específico, somente ele, o 5:22. Né? Um deles é que não é frutos, né? É um fruto só, dividido em 9 partes ali. Então, todo ele forma um fruto. E nós queremos aqui não nos atentar a isso, mas atentar o texto todo. Né? Se você percebeu, esse texto tem tudo contrário em relação ao carnaval. Ele está aqui nos mostrando uma forma de vencer as vontades da carne. Nós sabemos que o carnaval significa o quê? Festa da carne. Ok? São 3 dias aí, tem gente que emenda, né, faz 2 semanas, mas são 3 dias da pessoa se entregar de fato à festa da carne. Depois entra um negócio chamado quaresma, são alguns dias aí, 40 dias, que aí você vê a pessoa não comendo carne, tem um monte de situações aí. Antes, né, são dias que antecedem a Páscoa. Então são dias onde as pessoas se entregam para a carne e vivem uma festa totalmente entregando a sua carne para ser satisfeita, digamos assim. Como eu disse no início, nós sabemos como isso é ruim. Nós sabemos, né, se nós temos um mínimo de Deus dentro de nós, se nós temos um encontro com Deus, ouvimos a palavra do Senhor, um dia convertemos esse caminho, nós sabemos como isso é ruim. Né? Quem aqui é pai e se encontrou com Jesus, com certeza, pelo menos deveria ter as suas orações totalmente voltadas ao Senhor. Deus, livre o meu filho dessas coisas. Porque, irmãos, são doenças que se pegam nesse período, são pessoas que morrem baleadas, morrem com outras situações, ou bebem demais e causam acidentes, acabam morrendo. Então, queridos, é de fato um tempo para a igreja se posicionar em oração. Né? A igreja sempre tem que se posicionar em oração, mas esses dias são guerras mesmo. O diabo está aí para ceifar de fato, e esse texto aqui está mostrando que existe uma luta. Né? Mas entendamos primeiro sobre o carnaval. São dias muito ruins. Mas esse texto aqui, especificamente, não está sendo escrito para o povo que está na folia. Esse texto aqui não foi escrito pensando somente nas pessoas que estão ali fora. Então esse texto foi escrito para a igreja, né? Porque o que acontece, irmãos? Nós estamos aqui, eu estou falando abertamente sobre o que acontece lá fora, mas muitos de nós estamos dentro da igreja, né? Aí lá vem o pastor Diego de novo. Nós estamos dentro da igreja e estamos vivendo como se estivéssemos lá fora. Aí que é o ponto-chave que não pode acontecer, porque nós somos a igreja. Então a gente às vezes acusa, né? A gente vê as pessoas fazendo rituais e coisas ruins lá fora, se entregando para a carne de fato, mas e quanto à igreja? Como está o meu coração e o seu coração? Como está a conduta de vida da igreja? Como nós estamos nos comportando diante da nossa carne? Ok? Porque nós estamos
por vezes inseridos em um contexto igreja, mas o meu coração e a minha conduta de vida está tal qual quem está lá fora hoje na folia. Talvez, vamos filosofar aqui, talvez eles estejam até melhores do que nós, porque se entregaram de fato. Não, eu quero isso aqui para minha vida e vou viver isso aqui. Como eu digo melhor, eu digo assim, eles estão já fazendo o que eles querem fazer de fato. Enquanto muitos de nós estamos nos enganando, achando que estamos vivendo algo santificado e estamos com o nosso organismo de fé totalmente corrompido e comprometido. E esse é o ponto, irmãos, que Deus está mostrando para nós como igreja. E no decorrer dessa mensagem nós vamos entender o que Paulo está nos dizendo nesse contexto de Gálatas 5 aqui, para que eu e você tenhamos hoje o nosso espírito fortalecido e a nossa carne cada vez mais mortificada. Posso ouvir um amém? Então ele começa dizendo sobre viver no Espírito. Repita comigo, viver no Espírito, mais uma vez. Viver no Espírito exige de nós uma tarefa. Viver no Espírito exige de mim e de você um sacrifício, E ele começa afirmando para mim e para você, é tipo uma gangorra, se vocês viverem no Espírito, vocês não satisfarão os desejos da carne. Se eu perguntar para você, a sua carne tem desejos? Sim ou não? Pastor, que carne que você está falando? Aquela lá do congelador? Não, irmão. A sua carne é isso aqui, é você, é o teu físico aí, são os seus desejos, as suas vontades, a sua ira, a sua cobiça, a minha e a sua vontade estão em evidência. Então, quando se fala de vontade, quando se fala de desejo, isso é a carne. Amém, queridos? Então, assim, nós estamos cheios de vontades. E Paulo está nos advertindo a termos uma conduta de vida que celebra dentro de nós e fortalece o espírito e que enfraquece a carne. Dá um exemplo, pastor, vamos lá. Quando você sente no teu espírito que você precisa orar, mas está chovendo, tem uma pipoquinha estourada, tem uma série para maratonar, o que é mais fácil? O que é aos nossos olhos carnais, aí você entende a carne, mais prazeroso? Entende? Quando você precisa ter uma situação consertada com outra pessoa, o Espírito começa a te motivar a consertar. Cara, vai lá, você fez errado, pede perdão. O que é mais fácil? É mais fácil eu inverter o caminho, é mais fácil eu culpar a outra pessoa, é mais fácil eu ter uma roda de amigos, começar a falar mal daquela pessoa, para que eu não precise pedir perdão e fique bem comigo mesmo. Então são coisas, irmão, que é uma luta diária. Conserta. Não, cria um esquema para você não precisar consertar. É assim. E isso que está sendo trazido a nós nessa noite e também nesse texto aqui de Gálatas. Quando nos é mostrado viver no Espírito, nós entendemos que isso está sendo falado para alguém que é cristão, alguém que conhece Jesus. Se você ler o capítulo de João 14, eu sugiro que você o faça, você vai ver Jesus dando umas instruções ali, antes da sua ascensão aos céus. Certo? E uma das coisas que ele diz ali é que ele precisa ir, para que venha o Consolador. Ok? Esse é o Espírito Santo. E ele diz assim, mas esse Espírito o mundo não pode receber. Ou seja, quem não conhece a Jesus, quem não celebra Jesus, quem não aceitou a Jesus e não aceita Jesus, não consegue receber o Espírito Santo. Está claro isso? Então Jesus está dizendo assim, cara, eu preciso ir, gente, eu tenho que ir porque virá o Consolador. Mas o mundo não pode receber. Isso me lembra um texto que está lá em João capítulo 3, clássico esse texto de Nicodemos conversando com quem? Com Jesus. Conhece esse texto? Nicodemos, um fariseu, estava na sinagoga, tinha ali os seus status diante da sociedade, diante das pessoas. Por isso, muito provavelmente, o encontro dele foi com Jesus à noite. Ele começa dizendo que ele reconhece Jesus como rabi, como mestre. E fala assim, como que você faz esses negócios? A gente percebe que você é de Deus. Enquanto muitos estavam duvidando e tramando matar a Jesus, Nicodemos está reconhecendo que Jesus é o mestre. E aí tem aquele clássico
diálogo, né, entre Jesus e Nicodemos, dizendo assim: precisamos nascer de novo. E Nicodemos fala: poxa Jesus, mas como que pode eu, desse tamanho, já velho, nascer de novo? Jesus começa a instruir Nicodemos, e hoje fica registrado para nós que não é assim que funciona. Ele está falando de um nascimento no Espírito. Jesus afirma o seguinte: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Pois ele dá uma dura em Nicodemos, né? Cara, você é mestre aqui, você não sabe essas coisas que eu estou falando? Ou seja, irmão, quando Jesus está trazendo o ensinamento sobre nascer de novo, está relacionado ao meu e ao seu espírito. Nós não conseguimos mais, né, entrar no ventre da mãe, como o próprio Nicodemos diz, e nascer de novo. Então isso aí é carne. Nós nascemos, a nossa carne já está aqui, mas existe um novo nascimento para mim e para você, a partir do momento que aceitamos a Jesus, e esse novo nascimento é no Espírito. Amém? Aí nós saímos daquela turma de João 14, que Jesus fala que o mundo não pode receber, nós passamos a ser da turma que recebem a Jesus, e também recebem o Consolador, chamado Espírito Santo. Então, dentro de você começa a habitar o Espírito Santo. Oh, glória! E aí começa essa batalha, essa luta, que nós lemos em Gálatas capítulo 5. Você sente essa luta dentro de você, sim ou não? Você sente, irmão, que você precisa melhorar em Deus? Sim ou não? Eu não sei se você já fez os seus votos de final de ano, geralmente é nesse dia. Cara, eu vou ser melhor em Deus, eu vou me desgastar em oração, eu vou fazer tantas horas de jejum, eu vou reativar Deus nos meus filhos, eu vou começar a fazer o culto doméstico com os meus filhos, eu vou me entregar para a obra do Senhor, eu vou trabalhar na igreja. Quando é dia 3, muita coisa já não foi para frente. Porque é a luta, irmão, a tua vontade é fazer, mas a sua carne te segura. Poxa vida, agora eu vou ser fiel, vou ser homem de uma mulher só, e não sei o que mais, a carne segura. Poxa, agora eu vou ser diferente, não, agora eu vou fazer as coisas certinho. E a carne segura. Porque existe uma luta do seu espírito com a sua carne, e da sua carne com o seu espírito. Amém? Isso aqui eu estou falando para mim e para você, que professamos, que já conhecemos e recebemos a Jesus. Porque o mundo não pode recebê-lo. Então esse texto é para nós, igreja. Se eu e você estamos em Jesus, pronto, essa batalha começou no dia que você aceitou Jesus. Então esse contexto onde Jesus mostra para Nicodemos, é também para mim e para você. Nós precisamos nascer de novo. Ele está se remetendo a alguém que nasce, onde as coisas velhas passam. Quando a gente nasce bebezinho, a gente fala que é uma folha em branco, não é? Seu filho é uma folha em branco, você tem a oportunidade de imprimir nele coisas novas. E assim somos nós no Espírito. Nascermos de novo, tudo precisa ser novo. Não tem condição de eu nascer de novo no Espírito e continuar praticando as velhas obras da carne. Não tem como eu dizer que sou de Jesus, que eu estou com Jesus, que eu encontrei Jesus, e eu vim aqui na frente, e eu chorei, e aí eu começo amanhã a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Então se eu roubava, não posso mais roubar, se eu traía, não posso mais trair, se eu enganava, não faz sentido eu permanecer com o Espírito em mim e estar enganando, amém? E aí começamos a entender o texto de Gálatas capítulo 5, porque existe uma batalha. O tema original dessa mensagem é a batalha do século. Querido, então, eu quero aqui, com o que eu falei até agora, afirmar para você que nesse exato momento, existe uma batalha dentro de você acontecendo. Você está pensando coisas boas, mas quando você sai daqui, a tua carne não deixa você acessar essas coisas boas. Você está querendo fazer algo diferente. Poxa Deus, o que eu posso fazer mais para o Senhor? Como eu posso agradar mais o seu coração? E aí a gente começa a entender algumas coisas, a gente sai daqui, o nosso coração está querendo fazer, mas a carne não deixa. Por isso que eu e você estamos tendo que matar a nossa carne todos os dias. Já ouviu aquele ditado, matar um leão por dia? Esse leão é a nossa carne. Todo dia. Mas pastor, eu fiz um jejum de 45 dias só na água. No 46º dia,
você vai precisar esmurrar a tua carne. Porque é todo dia. Amém, queridos? Então o que Paulo está dizendo para nós nesse início aqui no versículo 2 principalmente, é que existe um embate entre a minha carne e o meu espírito, porque eles são opostos. Repita comigo, opostos. O que é oposição? É um contrário ao outro, é um contra o outro. Irmão, não tem como a gente ser amiguinho da carne. Não tem como a gente ser amiguinho dos prazeres do mundo. A gente não tem como a gente flertar com o mundo. Hoje eu estou bem, amanhã eu não sou tão bem assim. Então eu vou para um lugar onde o nome de Deus não é exaltado. Aí na quarta-feira eu falo, poxa, eu estou errado, eu volto. Sabe essa vida desbalanceada? Irmão, a vida do crente é assim, ó, é olhando somente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então o que Deus quer que eu faça? Você começa a mirar as coisas de Deus o tempo todo. Amém, queridos? É por isso que julgam alguns cristãos como chato. Não sei se com você foi assim, comigo foi. Quando a gente se converte, você passa a ser o chato, porque você não vai mais beber. Você não vai mais participar daquelas rodas que existiam, piadas sem graça, fala sobre outras mulheres, não tem mais. Amém, querido? Aí você começa a entender mais sobre Jesus, e você começa a querer mais aquilo. Então o que te agradava antes, na outra vida, não agrada mais. Essa é a vida do crente, aleluia, irmão. Nós estamos sendo agradados em Jesus. O nosso agrado é estar com Jesus, fazer aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Amém, irmão? Mensagens como essa precisam chacoalhar o nosso coração. Quer ver uma coisa? Livro de Tiago, capítulo 1. Versículo 14. Olha essa verdade que Tiago traz para nós aqui. Tiago 1,14. Diz assim, ó. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Irmãos, atenção para esse texto. Atenção para esse texto que está mostrando como que existe dentro de nós a cobiça. Ele está mostrando aqui escancaradamente como que funciona a questão da carne. Se você ler o 13, vai dizer assim, ó, não diga a ninguém que Deus está tentando você, Deus não está te fazendo prova nenhuma, Deus está me fazendo uma prova, não. Ele está afirmando no versículo 13 assim, Deus não tenta ninguém, porque também não é tentado. Mas vocês, são tentados pela sua própria cobiça. Eu já preguei isso aqui também como uma mensagem chamada Nossa Ferrugem. Porque, irmãos, nada pode destruir o ferro, senão a sua própria ferrugem. Você pode bater o ferro, você pode raspar ele no asfalto, você pode amassar ele, você pode jogar ele no rio, nada destrói o ferro, mas existe um negócio que destrói o ferro, chama-se ferrugem, que ele mesmo produz. E esse texto está afirmando aqui que o que nos destrói, o que nos tenta, o que nos faz tropeçar é a nossa própria cobiça, e o diabo sabe disso. Ele diz assim, ó, depois a cobiça, havendo concebido a cobiça, vem então o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Mais uma vez eu volto no texto de Paulo, em Gálatas capítulo 5, dizendo para mim e para você, controla a tua carne, irmão. Repita comigo assim para quem está perto de você, ó, controla a tua carne, irmão. O que Paulo está dizendo é assim, cara, vivam no Espírito e controle a sua carne. Amém? Porque a carne vai ficar gritando para que você faça as coisas da carne, que você satisfaça ela. E ele está dizendo, não. Vivam no Espírito. Peçam para Deus, peçam para o Senhor Jesus, peçam ao Espírito Santo, para que vocês tenham da parte dele a sua noção mental do que fazer. Comece a pedir a Deus para te mostrar aquilo que agrada o coração dele. Comece a pedir essas coisas loucas para Deus, irmão. Deus, o que o Senhor está fazendo de louco nessa terra? Eu quero participar. Começa a se entregar para o Senhor de fato.
Mas não, é uma utopia. Nós queremos viver isso sem uma vida de consagração ao Senhor. Sem uma vida de joelho dobrado no chão. E aí a nossa carne está vencendo, irmão. Nossa carne, ela vai se irar. Ela vai ficar chateada com tudo. Ela vai se achar, né, que está sendo passado para trás todo momento. Tudo que a gente viver e fizer, a nossa carne vai dar um grito, porque ela está muito forte. Amém, queridos? Como que eu posso, então, pastor, identificar quando é obra da carne e quando é fruto do Espírito? O próprio nome diz, são obras da carne. Você não precisa fazer muita coisa para que ela venha à tona. São obras da carne, você é carne. Ok? Mas o contrário disso é fruto do Espírito. O fruto, irmãos, dá esse sentimento, esse sentido de produção. Dá o sentimento de processo. Dá o sentimento de você precisar fazer alguma coisa para que ele surja. Ok? Então, vamos lá. Você por si só já tem a carne aí. A carne já vai fazer a obra dela. Ok? A carne vai gritar, a carne vai querer ser atendida. Se você não for atendido, a carne vai gritar, vai falar assim, não, isso aqui não é para você não. Estão sendo injustos com você está sendo passado para trás. A carne sempre quer ganhar, irmão. Sabe qual é o meu problema na carne? Um deles, né? Rapaz, é o trânsito de Dourados. Meu Deus, irmão. Minha esposa sabe bem. Por isso que falam, né? Quer saber quem é o homem? Pergunta para a esposa. Meu irmão, eu fico irado. Tem hora que dá vontade de comprar um patinete elétrico. Mas esse é um dos meus problemas. Falei, amor, olha lá, atravessou assim, no sinal vermelho. Eu fico bravo com as pessoas desse patinete. Um dia eu estava passando assim, me trancou uma senhorinha, deve ter uns 70 anos. Falei, essa é ousada, hein? Meu irmão, mas eu fico... Meu Jesus, como eu sofro com esse trânsito Dourados. Mas talvez não é o trânsito, sou eu. Alguém mais é assim? Ufa, não estou sozinho. Você também fica vermelho ou não? Meu irmão. Eu preciso melhorar nisso aí. Mas é um negócio que surge. Quer ver quando o sinal tá verde ainda, vai começando a amarelar, a pessoa para no amarelo, eu fico doido. Estou confessando para vocês, irmão. Esse é um deles, todos nós temos problemas, mas esse aí me pega. Então, como identificar? Isso são obras da carne. Ok? Aquela vontade de fazer um negocinho errado, obra da carne. Se está tendo essa vontade, glória a Deus, você está vivo. Amém? Mas cabe a você dominar. O que Deus fala para Caim, quando ele está ali aprontando uma com seu irmão, fala assim, Caim, o pecado está à sua porta. Cumpre a você fazer o quê? Dominar. Ok? O pecado está aí, irmão. Cumpre a você dominar. Ai, pastor, mas a carne é fraca, né? Negativo. É fraco quando a gente não treina e não fortalece o espírito. Pastor, eu vou falar um negócio para você. Eu amo a Jesus, eu amo a igreja, eu quero fazer missões lá no Nepal. Mas eu não aguento fazer um jejum porque minha cabeça dói. É a carne gritando, irmão. Começa a tremer, pastor. É a carne morrendo, meu querido. Continua. Se fosse fácil, né? Tá todo mundo voando, levitando aqui. É a carne gritando e morrendo. Então, meu irmão, já fica aqui essa dica, ó. Você vai fazer, passou de 12 horas, vai começar a doer tudo. Se você fizer jejum mais de um dia, aí sim o povo vai conhecer quem você é. Se você for nervoso, você vai sair dando patada em todo mundo, misericórdia. Credo, pastor, mas o jejum faz isso? Estou exagerando, lógico. Mas começa a vir aquela incomodação assim, ó. Você começa a ficar irado, porque a tua carne está querendo ser satisfeita. Amém? E só existe uma forma de você vencer a sua carne. E olha só, você precisa vencer a sua carne se você quiser morar no céu. Só existe uma forma, e Paulo começa dizendo isso. Como que é? Vivam no Espírito.
Como que vive no Espírito, pastor? Orando, pedindo a Deus, lendo a palavra, meditando, orando de novo, lendo a palavra, meditando. E quando termina? Só quando você morrer. Aí você não vai ter problema mais nenhum, porque olha só, as etapas do ser humano são as seguintes: justificação. Você viveu 10, 15, 30, 40, não sei. Você conheceu a Jesus. Opa, você foi justificado por Jesus, porque você mesmo não pode se salvar, amém? Ok? Estou correto? Você não pode se salvar, então vem o Cordeiro sem mácula, sem pecado, e morre no meu e no seu lugar. Nesse ponto, quando você aceita Jesus, você passa a ser justificado por esse sacrifício que Ele fez. Entendido? A partir do momento que você fala, Jesus entra na minha vida e governa tudo que eu tenho aqui, você começa o processo de santificação. Então, quando aceitamos Jesus, justificação, desse dia em diante chama-se santificação. Ou seja, você precisa começar essa batalha. Ok? Aceitou Jesus, começou a batalha. Você aceitou Jesus, veio o Espírito Santo, começa aquela briga. Quando que acaba, pastor? Quando você morre. Então, uma boa notícia para você: do dia que você aceitou Jesus até o dia do seu funeral, você precisa e você está em um processo chamado santificação. Sede santos, porque eu também sou santo. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Pronto. Uma vez salvo, salvo para sempre, não sei na onde. Porque é todo dia, irmão. É toda hora. É todo minuto. É todo segundo. A palavra diz que o diabo, o nosso inimigo, está ao derredor, como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, querido, dá bobeira para você ver. É todo dia, é toda hora. Aí vem o desejo da carne. Poxa vida, mas eu estou carente, né? Meu irmão, vai para o inferno com carência e tudo. Isso te assusta? Não deveria. Não deveríamos trocar os sermos por carência alguma, por momento de bobeira nenhum. E nós estamos fazendo isso. Porque nós precisamos entender que a carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Diga aleluia, pastor. Então, meu irmão, trata-se de natureza. Repita comigo: carne não converte. Você se converteu, você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem sobre você, mas a carne está aí, irmão. A vontade de xingar do trânsito está aí. A vontade, irmão, de fazer a coisa com a sua justiça própria está aí. Ok? Olha só, irmão. Romanos 7,18, não precisa abrir, diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ok? Mais uma vez, Paulo afirmando para nós que na nossa carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse aqui é um texto que está expressando o que eu falei até agora. Nós até queremos fazer, mas a nossa carne trava. Ela não deseja, não quer. Mas você pensa, poxa, eu vou fazer o bem. E você está entendendo uma luta que está acontecendo aqui? Faz o bem. Não, não faz não. Não, eu quero fazer o bem, mas não faz não. Esse texto está falando sobre isso, irmão. E olha, eu digo para você mais uma vez: a carne não converte. Eu ouvi uma frase diante de uma mensagem como essa que eu achei impactante: gasolina de crente também pega fogo. Vocês entenderam, né? Qual o sinal de conversão, pastor? Eu penso menos em mim e mais nas coisas de Deus. Eu penso menos nessa terra e mais no céu. Eu penso menos em ter vantagem terrena para conquistar o céu. Eu digo para você e te pergunto, irmãos, para a gente entender junto aqui: o que fez Paulo ter essa expressão de que ele tinha tantas coisas, tantos status? Ele fala que ele considerava tudo como esterco e lixo para continuar conhecendo a Deus e a Jesus. Uau! Se nós queremos ser pessoas que vão conquistar o céu, essa tem que ser a nossa narrativa todo dia. Ei, vamos fazer um negócio, você vai ganhar uma vantagem aqui, mas é ilícita. Não, tudo considero como lixo para conhecer a Jesus. Porque, de fato, isso é ser convertido.
De fato, irmão, isso aqui é o nível de vida que vai nos levar aos céus. Não tem outro caminho. Em João 14,6, Jesus diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a palavra diz que Ele é o caminho, só tem esse caminho, ok? E aí se a palavra também diz que quando Ele vai aos céus, vem o Consolador, o Espírito Santo, ok? E o Espírito Santo vem em nós e começa uma luta para que a gente possa governar a nossa carne. Não tem como fugir. Mas tem como a gente se enganar. Tem como a gente ir num culto, sentir um arrepio e continuar fazendo as coisas erradas de segunda a sexta. Tem como. Tem como a gente trabalhar no culto e fazer as coisas acontecendo e ainda assim, irmãos, caminhando a passos largos para o lago de fogo. Tem como. Tem como. Tem como. Tem como, irmão, eu estar numa igreja e não colocar a mão em nada e não querer fazer nada porque eu acho que eu estou salvo? Não está. E esse, irmão, eu digo para você, esse é o engano que muitos estão caindo. Achar que o domingo salva. Mas quando de fato o que salva é esmurrar a carne. Lembre disso, irmão, quando amanhã, ou hoje ainda, ou na terça, vier a vontade, né? Quando você quiser fazer alguma coisa escondido no celular. Eu falo muito isso no culto de homens. Não sei se eu devo falar aqui. Eu acho muito injusto, muita covardia. E Deus está vendo, quando uma pessoa, a mulher levanta cedo, cuida dos filhos, vai trabalhar, volta, faz a comida, cuida dos filhos, vai trabalhar, volta, faz a comida, lava a roupa, estende roupa, e depois vai dormir quebrado. O homem vira de lado e fica vendo pornografia no celular. Covarde. E, irmãos, e quer ganhar o céu. Quer achar que é crente. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está quebrando esse Satanás nessa hora. Que tem feito isso nas famílias. E o mundo, irmão, está indo de mal a pior, meu Deus. Vira a situação do pai que inseminou os 2 filhos agora esses dias. Não vem ao caso aqui, a gente sabe que é o demônio. A gente sabe que o demônio está furioso. Queridos, eu digo para você, mesmo que você não acredite no que eu estou te dizendo, a lei do pecado está sobre você. Quer ver uma coisa? Você já deve ter estudado isso, chamado lei da gravidade. Conhecem isso? Isaac Newton, em 1687, estava lá de boa, caiu uma maçã na cabeça dele. Ele começou a estudar sobre a lei da gravidade, certo? E aí se intitulou Lei da Gravidade. Mesmo que você acredite ou não na lei da gravidade, essa ciência existe. Se você for num prédio, não, eu não acredito nisso aqui, e você faz isso aqui, ó, você vai cair do prédio. Quer você acredite, quer não, você vai cair. Certo? Quer fazer um teste? Não, né? Deixa quieto. Mas existe algo, um cientista descobriu e denominou a lei da gravidade. Você acreditando ou não, você está vivendo aquilo, está sobre você. Se você pegar esse copo aqui, eu não acredito na lei da gravidade, e soltar no chão, ele vai cair, você acreditando ou não. Ok? Mas aí vem um homem chamado Daniel Bernoulli. E ele cria a lei da aerodinâmica. Que nome top. Que é o que eu e você usamos hoje no avião. Parapente. Entre outras coisas que voam. Então tem todo um negócio armado ali, o avião tem as turbinas, tem a asa que tem o ângulo correto, tem que pegar uma impulsão de tantos quilômetros por hora, aí a asa faz o trabalho dela, as turbinas começam a fazer o trabalho dela, e aí o avião faz o quê? Voa. Os passageiros estão em segurança. A gente está planejando, irmãos, ir para a Europa daqui 4 anos, olha que benção. Falei para a Lívia assim, falei, você está disposta a ficar 16 horas em cima do mar, voando? É para o Japão, acho que é umas 19. Misericórdia, irmão.
Para pensar, são 19 horas voando em cima do mar. Senhor da glória. Mas a lei da aerodinâmica fez isso acontecer. Agora eu digo para você, mesmo a lei da aerodinâmica funcionando, o avião está ali, 19 horas em cima do mar. A lei da gravidade ainda está existindo. Certo? Desliga a turbina para ver, a lei da gravidade vai derrubar aquele avião. O avião vai cair. Amém? Então, mesmo que exista uma lei que está ali, hoje, suplantando a lei da gravidade, se aquela lei ali falhar, a gravidade vai sucumbir aquele avião. Entende? Certo, irmãos? É assim que funciona. Agora, olha só o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 2. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus! A partir de Jesus, então, eu estou salvo, eu estou liberto da lei do pecado e da morte, porque existe a lei do Espírito de vida. Glória a Deus! É isso que Paulo está falando em Gálatas capítulo 5. Existe algo hoje que te libertou do pecado, mas eu digo para você e afirmo para você, diante das palavras que estão aqui, irmão, a lei do pecado continua te rondando. Então, o Espírito Santo para mim e para você é uma turbina. Você está hoje e deve estar sobrevoando a lei do pecado. Mas se você desligar as turbinas do Espírito, você cai. Quer você acredite, quer não. Misericórdia. Conseguiram entender? Então, meu irmão, o Espírito para você é uma turbina. Bota para funcionar, amém? Para ontem, amém? Mas pastor, estou aí ouvindo alguns pregadores e estão falando sobre a hipergraça. Perigoso. As igrejas, irmãos, que estão surgindo hoje, muitas delas estão vivendo a hipergraça. Que tudo pode e tudo convém. A palavra de Deus diz que tudo pode, mas nem tudo convém. Acho tão fascinante a palavra de Deus que ela vai cercando a gente, né? A gente quer pecar, a gente começa a achar um jeitinho, ela vai quebrando. Se eu e você estamos inseridos na palavra, ela vai quebrando. E a hipergraça, irmãos, você pode fazer o que você quiser. Não, Jesus já veio, já morreu e já estou salvo, não. Negativo. Se for assim, o texto de Gálatas capítulo 5 se torna nulo. Porque está dizendo para nós que existe uma batalha diariamente. Como então eu aceitei Jesus e estou salvo? Cara, conversa. Agora, se de fato eu aceitei Jesus e houve mudança no meu interior, eu vou querer olhar só para isso todos os dias. Já ouviram falar no Yin Yang? Ele é um símbolo, né? Minha mãe falava que era o símbolo da nova era. Ele é preto com a bolinha branca e ele é branco com a bolinha preta. Conhece esse símbolo? Tua mãe também falava que era da nova era? Então não estou sozinho. Por que isso aí é mal visto? Porque esse branco significa pureza e a bolinha preta significa mal. E o preto significa treva e o branco significa bem. Está dizendo que todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. Coisa do diabo. A palavra diz que um pouco de fermento levado a toda a massa cai por terra. Não, mas você tem que aprender a viver, né? Esse é o teu karma, viver com um pouco de mal. Não, meu irmão. Todos nós, como o texto de Romanos diz, temos o mal habitando em nós. A gente tem que esmurrar o nosso corpo. Então, meu irmão, vir à igreja e participar, pode vir, pode congregar. Mas se de fato quero ser um cristão, eu preciso todos os dias esmurrar o meu próprio corpo. Assim como Paulo faz em 1 Coríntios 9, 27. Esmurro o meu próprio corpo e coloco ele como um servo. Para que eu pregando para as pessoas, não venha eu tropeçar no que eu estou dizendo. Meu irmão, essa é a vida do cristão, esmurrar o próprio corpo, para que nós possamos, de fato, colocar o nosso corpo debaixo de uma servidão. Amém, igreja? Isso é ser cristão, queridos, isso é ser convertido. E ainda falando de Paulo, né, se você analisar a carta de 2 Timóteo, meu Deus, irmão, como isso é precioso. Eu vejo, né, é a última carta de um pregador que está indo morrer, mas está se preocupando com o evangelho. Não está preocupando com seus bens, não está se preocupado com o seguro de vida. Ele está preocupado como vai ser o evangelho daqui para frente.
Ele começa a mostrar para Timóteo umas verdades. E olha só o que ele diz em 2 Timóteo 3. Mas você precisa saber disto, meu filho. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amém, queridos? Eu quero encerrar com esse texto. A carta de 2 Timóteo é inteira, do 1 ao 4 capítulos. Uma tentativa de um homem de Deus, que chacoalhou o mundo, de que a palavra continue sendo pregada de forma honesta. E ele expõe aqui nesse ponto como os homens são. Ele pega o ser humano e vira do avesso. Caluniadores, blasfemos, confusão, traidores, obra da carne. O que me faz pensar, irmão, se eu não estou com Jesus, se Jesus não transformou meu coração de fato, se o Espírito não está habitando em mim, eu sou isso aqui. Eu sou traidor. Eu sou desleal. Eu sou desumano. E aí, meu irmão, eu falo um negócio para você. Nesse momento aqui, nessa hora, nessa fala, não tem como ninguém te medir. É só você e Deus, mas Deus está medindo. Deus está te mostrando. Só a gente sabe essa verdade. Se eu estou ou não, de fato, vivendo com o Espírito. Se eu estou, de fato, negando a minha carne. Só eu sei. Só eu sei, irmão. Sabe o que é interessante? Todos nós queremos viver o prazer da carne, mas queremos nos achar dignos do céu. Todos nós, eu também. Eu quero dar um jeitinho de viver o mundo, mas eu quero ir para o céu. Os jogadores de futebol famosos fazem isso. Sai de iate nas férias, um monte de mulher, bebedice, glutonaria, um monte de coisa e palavrão. Mas no último dia chamam um pastor. Pastor famoso. O pastor posta na internet, eis aqui o príncipe do Senhor. Mentira, é um filho da mãe. É um iníquo, que se não se consertar vai para o inferno. Então, queridos, se eu não estou com Jesus, se não houve transformação do meu ser, eu estou encaixado nessa lista de Timóteo 3. Mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Irmão, se o mundo ainda te atrai, nós estamos com a nossa carne forte. Pastor, mas é só um golinho. Um abismo leva ao outro. Um buraco leva ao outro. Pastor, mas é só uma mentirinha. Um buraco leva ao outro. Um pouco de fermento leva a toda a massa. É só uma fofoquinha. Um buraco leva ao outro. Um abismo leva ao outro. Um pouco de fermento leva a toda a massa. Não tem escapatória, irmão. A vida com Jesus, ela é séria. A vida com o Senhor é muito mais do que eventos que enchem o nosso coração de prazer. A vida com Jesus é muito mais esmurrar o próprio corpo do que ficar batendo palminha. A vida com Jesus, irmãos, vai muito além do que nós ficarmos celebrando com os olhos, assistindo o culto. É esmurrando o nosso próprio corpo, diante da santidade que o Senhor é. Então amanhã vai vir a vontade da carne, esmurrar o próprio corpo. Não. Por que tem que esmurrar o corpo? Porque é a vontade, ela vem, eu preciso fazer. Aí eu caio naquele erro da iniquidade. Não, eu vou fazer, Deus me conhece, depois eu peço perdão. E iniquidade é o nome disso, pecado consciente. Ai, meu irmão, nós estamos violando o verdadeiro evangelho. Eu estou na metade da palavra, mas fique de pé no seu lugar. Queridos, quanto mais eu vejo a perseguição
em relação à Bíblia. Vocês veem que as pessoas fazem chacota de Jesus nas passarelas. Estão fazendo Jesus hoje de tudo que é forma, de tudo que é jeito, tirando sarro da nossa fé. Pessoas estão perseguindo cristãos mundo afora. Pessoas estão pegando Bíblia e queimando o mundo afora. Por que essa perseguição? Porque se nós pregarmos a verdade, ela confronta o ser. Pode queimar o tanto de Bíblia que for. Pode fazer o tanto de paródia que for. A palavra continua sendo viva e eficaz. A palavra continua sendo espada de dois gumes, que penetra o mais íntimo, separando o que é espírito e o que é carne. A perseguição não parou a igreja, já diz a música. Soltavam leões no Coliseu, matavam mães, bebês, mulheres grávidas. Não parou. Mas a palavra de Deus é muito poderosa, irmão. Preguei uma mensagem aqui no culto de jovens uma vez, na conferência, não me lembro, que a palavra de Deus, quando homens e mulheres posicionam-se em Deus, eles mudam decretos de um mundo inteiro. Foi assim com Daniel, foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei mandou jogar na fornalha, mas quando jogou, viu que não estavam mortos, mudou o decreto. A partir de hoje, só adorarão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel ficou na cova dos leões, quando abriram a cova ele estava vivo. Eu digo que a partir de hoje, todos deverão adorar o Deus de Daniel. É isso que é vida de crente, irmão. Isso que é vida de cristão. É chacoalhar as estruturas do inferno. Irmão, se eu não estou doente por dentro, com o carnaval rolando solto aí, não estou fazendo nada, não estou orando, não estou jejuando, meu irmão, que crente que eu sou? Meu Deus, irmão. Feche os seus olhos. Senhor, estamos clamando essa noite, Pai. Atrai o nosso coração mais uma vez. Senhor, atrai o nosso coração. Mas nós queremos viver no Espírito, Pai. Não queremos satisfazer a nossa carne. Não queremos satisfazer os desejos da nossa carne. Pai, a minha oração nessa noite, Deus, é que o Senhor nos leve a um patamar maior nesse tempo de cristianismo. Deus, o cristianismo que é puro e simples, mas também é muito sério. Deus, nós não queremos ser lá e cá, não queremos, Deus, viver as nossas vontades de segunda a sexta, Pai. E somente assistirmos um culto no domingo. Quebra as nossas vontades nesse tempo, Senhor. Clamamos aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, tens liberdade neste lugar, nós clamamos a Ti nesse tempo. Nós queremos viver no Espírito, Senhor. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos nesse instante. Quero honrar o nosso tempo aqui, mas eu quero fazer uma oração com você. Toda a igreja de olhos fechados. Você que entendeu essa mensagem, você que se acha, ou você acha que você está no lado errado nessa noite. Talvez você está frio com o Senhor, talvez as coisas de Deus não te chamam mais atenção, talvez você está muito cheio de si mesmo, talvez tudo está te deixando irado. Meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar, você está vivendo e satisfazendo as vontades da carne. Se você está vivendo pecados aqui, pecados ali, está indo na igreja de vez em quando, mas você acha que não vale a pena se entregar para o Senhor, tenho uma notícia para te dar, você está vivendo do lado errado. Essa vida dupla, irmãos, não agrada a Deus. Então eu quero que você coloque sua mão no seu coração nesse instante. Você que entende essa palavra, irmão. Talvez você nunca aceitou a Jesus, essa é a tua hora. Talvez você está de uma forma ruim com o Senhor, essa é a tua hora também. Coloque suas mãos no seu coração, não tem ninguém te olhando. Quero orar por você nesse instante. Deus, nós estamos aqui, Senhor, nosso coração está entregue ao Senhor. Estamos colocando a mão no nosso coração, Pai, como uma forma de demonstrar a Ti que nosso coração é Teu. Mais uma vez. Deus, nós estamos aqui com os nossos irmãos, ó Pai, e nosso coração ele está muito vivo, Deus, querendo que as nossas vontades sejam feitas. Quebranta nesse momento, Senhor. Sua palavra nos diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Faz mais uma vez em nosso meio, Pai. Espírito Santo de Deus, entra nessa vida agora.
Deus, fortalece essa vida agora, Senhor. Mostra o caminho, Senhor, a ser seguido. Deus, o caminho, Pai, da sua palavra, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, doce Espírito, venha sobre cada vida nesse instante, Senhor. Profetizamos, ó Pai, um nível maior de santidade nesse tempo. Santidade é o caminho. Santidade vale a pena, Senhor. Santidade não é coisa dos nossos avós. Deus, em nome de Jesus, Pai, aquele namoro, Deus, iníquo, complicado, conturbado, Senhor, entregue a Satanás. Deus, cancela agora as amarras em nome de Jesus. Quebra as algemas em nome de Jesus, Pai. Deus, tudo aquilo que está causando depressão na mente, Pai, quebra agora essas algemas em nome de Jesus. Pai, toda tristeza caia por terra em nome de Jesus. Deus, como diz aquela canção, Senhor, nós queremos nos apaixonar outra vez. Abra os nossos ouvidos, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor. Nós queremos nos apaixonar outra vez por Ti. Pai, nós queremos queimar de amor pelo Senhor mais uma vez. Pai, nós queremos ser a igreja, Pai, que chacoalha as estruturas dessa terra. Mas eu quero começar pela minha casa. Quero começar por mim mesmo, Senhor. Deus, que aquele pecado escondido, Pai, traição, Deus, maledicência, Pai, venha à tona em nome de Jesus. Que essa pessoa entenda, Pai, que com isso guardado, Deus, não herdará o reino dos céus. Faça uma limpeza, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, tira de nós toda a ira, Senhor. Tira de nós toda mentira. Pai, tira de nós todos os desejos carnais, Senhor, em nome de Jesus. Deus, tira de nós, Pai, todo o sentimento de roubo. Deus, grande desonesto. Senhor, palavrão na nossa boca. Pois, Senhor, da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, de uma forma bem tranquila. Te pedimos aqui, Senhor, sem emocionar ninguém. Pedimos o Seu agir, Espírito Santo, sobre nós. Quebranta o nosso coração, Senhor. Aumenta o nosso nível de fé nesse tempo. Senhor, aumenta o nosso nível de santidade, Senhor. Eu não quero ser como aquele homem de Tiago, Deus, que está enganando a si mesmo, olhando no espelho, esquecendo logo ali à frente, Pai, o seu semblante. Queremos viver, ó Pai, esse evangelho genuíno. Queremos, Pai, voltar à essência, Senhor. Nos leva ao nosso quarto de oração, Deus, novamente. Renova, Pai, o nosso coração nesse tempo. Tire de nós o coração de pedra, Senhor, impenetrável, e coloque em nós o coração de carne. Na autoridade do Seu Espírito Santo, Pai, nós oramos essa noite. E dizemos, Abba, Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Você pode dizer amém? Você ainda está feliz, irmão? Se está feliz, paga uma janta para alguém hoje, amém, querido? Chama o seu irmão para jantar. Vamos falar sobre a mensagem agora, vamos discutir essa mensagem. Amém, irmão? Mas é sério, antes da gente dar a bênção apostólica aqui, comece a se envolver mais com a sua igreja. O culto de domingo, né, se você tem condições, é um momento muito importante e bom de você sair com pessoas depois do culto. Se você não tem condição, nem física, né, talvez a sua família está aí, alguém doente, e nem financeira, meu irmão, peça para que Deus venha prover sobre a sua vida. Mas comece a fazer mais comunhão com seus irmãos e sempre na mesa fale da palavra de Deus. Amém? Estenda suas mãos em direção à sua casa.